Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Tempo de Saúde. Na minha companhia já tenho como habitual o Dr. Dinis Carmo. Hoje vamos falar sobre o cotovelo, mas antes de irmos a esse tema, vamos então corrigir uma pequena falha que houve então aqui no último programa, que foi sobre o aumento do preço dos medicamentos, e falámos também de alguns aspectos relativos a isso, e vamos então corrigir qualquer coisa que o doutor tem para nos dizer, não é? Exatamente, olha, e nesse sentido eu vou começar por pedir à produção para mostrar o diapositivo onde se vê uma receita. E eu, nesta receita, a propósito do último medicamento, aquele que está assinalado no canto superior esquerdo pela letra 3, disse, e vou passar a citar: eu vou dizer o nome químico porque o outro é muito complicado. E vai daí, disse o nome comercial. Ou seja, disse uma coisa e mal acabei de falar, fiz exatamente o contrário daquilo que tinha dito. Ora, isto, quando eu me apercebi deste erro, isto deixou-me ligeiramente perturbado, porque mais do que o erro em si, eu comecei a pensar se não se terá perdido aqui uma brilhante carreira política. Mas pior é que isto não foi o único erro que eu cometi. Porque mesmo que eu tivesse dito nome químico, continuava a estar mal. Porque isto não é um nome químico, é um nome biológico. Porquê? Porque o produto ativo deste medicamento não é um químico, é um micro-organismo vivo que pertence ao grupo das leveduras. E o que é que são leveduras? Olha, é aquilo que nos fermenta o pão, que faz o iogurte, a cerveja, por aí fora. Portanto, eu teria dito, teria sido, portanto, muito mais correto dizer que era um nome biológico. E isto é um medicamento já agora que é dado, porquê? Porque essa levedura, neste caso, o que faz é regularizar o trânsito intestinal, portanto, previne as diarreias, e daí ele ser frequentemente prescrito em conjunto com os antibióticos, que muitos deles têm, como se sabe, como efeito secundário, às vezes, dar um certo desarranjo intestinal. Portanto, fica aqui portanto, a correção de que eu peço desculpa aos telespectadores. Acontece a todos. Acontece a todos. Tirando isso, vamos então começar a falar do cotovelo. Sobre o cotovelo. E eu, acerca do cotovelo, também queria começar por fazer duas observações. Porque queria chamar a atenção para dois pormenores que eu tenho quase a certeza absoluta que ainda ninguém reparou neles. E o primeiro é o seguinte: como você sabe perfeitamente, nós já gravámos um número de episódios do Tempo de Saúde razoável. De tal maneira que já tivemos a oportunidade de falar de quase tudo, da coluna, do ombro, da anca, do joelho, da mão, do pé, por aí fora. Exatamente. Por acaso você já se apercebeu que nós só acerca do cotovelo é que nunca dissemos rigorosamente nada? O último o melhor fica para o último. Ora bem, eu não sei se será o melhor. Também o outro pormenor que está relacionado com este, e para o qual também queria chamar a atenção, era o seguinte: é que isto com certeza já toda a gente se apercebeu, de que os ortopedistas, sobretudo os mais jovens, digamos, das gerações mais atuais, muitos deles intitulam-se como sendo especialistas ou da coluna, ou do ombro, ou do joelho, ou da mão, do pé. Tem uma área específica a que se dedicam particularmente. Você também, por acaso, já reparou que não há ninguém que diga que é especialista do cotovelo? Por acaso, é uma área que nunca reparei. Você nunca tinha pensado nisso? Pronto. Nem sabia que era possível. É verdade. É caso até para perguntar, então, quem é que trata do desgraçado cotovelo? Ora bem, quem trata do cotovelo, para além dos ortopedistas gerais, são, efetivamente, aqueles colegas que se dedicam ao ombro, porque por uma questão de afinidade anatómica, portanto, eles, no fundo, são verdadeiramente especialistas de ombro e cotovelo. Agora, habitualmente, se nós perguntarmos, o que é habitual é dizer: olha, eu sou especialista de ombro. Ora, porquê é que isto acontece? Olha, isto acontece porque o cotovelo tem uma patologia muito pobre. Ou seja, isto dito por outras palavras, o cotovelo não adoece. Aliás, eu creio que o cotovelo, todas as articulações móveis do corpo, é, de longe, aquela articulação que tem menos patologia. É aquela que dá menos problemas em termos puramente ortopédicos. De tal maneira que, se todas as articulações fossem assim, eu, se calhar, se não tivesse de mudar de profissão, pelo menos, se calhar, tinha mudado de especialidade. É claro que isto não é inteiramente verdade. Eu estou-me a lembrar, já assim de repente, por exemplo, da artrite reumatoide, uma doença miserável, mas que é o perfeito exemplo da doença verdadeiramente democrática. E porquê é que eu digo isto? É que ela tanto ataca à direita como à esquerda, os pequenos como os grandes, os ricos como os pobres, os famosos como os ilustres conhecidos, ela ataca tudo. De maneira que, como ataca tudo, também tende a atacar o cotovelo.
Mas, em linhas gerais, aquilo que eu acabei de dizer é verdade. Realmente o cotovelo, digamos, é muito pobre de patologia e por isso mesmo é que, digamos, não há matéria para constituir por si só uma subespecialidade. Ora bem, isto é a boa notícia que eu tenho para trazer aos telespectadores em termos de cotovelo. Agora, como os telespectadores também já perceberam há muito tempo, eu infelizmente nesta área aonde me movimento, geralmente para cada boa notícia há sempre uma ou mais notícias para contrabalançar a boa. E o que é que acontece no caso do cotovelo? É que se o cotovelo é pobre em patologia, digamos, ortopédica, não é tanto na parte traumática, porque todos nós sabemos que o cotovelo é uma articulação muito superficial, muito pouco protegida, não há aqui grandes massas musculares. E também um dos reflexos mais básicos de defesa, quando nos vemos numa situação de perigo, quando alguém nos ataca, é colocar as mãos à frente, não é? Numa atitude de defesa da cara e, portanto, da cabeça. Portanto, o que faz com que toda esta zona do corpo seja muito vulnerável. E, para além do mais, quer dizer, o cotovelo é constituído por 3 ossos, como nós vamos ver, eu também trouxe um diapositivo. Ele é formado, digamos, pela extremidade inferior do húmero e pela extremidade superior do rádio e do cúbito. Já agora, qual é o rádio? O rádio é o que tem a antena, portanto, é o osso deste lado do antebraço, ok? Portanto, estes ossos são relativamente frágeis, estão também relativamente desprotegidos e, por uma questão de solidariedade, têm o mau costume, muitas vezes, quando partem, não parte só um, partem logo os 3 juntos. E muitas vezes em mais do que um local, de maneira que os telespectadores poderão ver no lado direito do diapositivo, do mesmo diapositivo, que espero que esteja a passar, uma fratura cominutiva do cotovelo, o que quer dizer que nós muitas vezes somos confrontados, digamos, com verdadeiros puzzles de fragmentos de ossos e que tecnicamente são muito difíceis de reconstituir. Mas acerca disso já iremos falar para adiante. Pronto. Para além do mais, o cotovelo tem também 2 características que fazem com que realmente o seu tratamento possa ser problemático. E um deles é a tendência enorme que as lesões do cotovelo têm para a rigidez. Ou seja, acontece que muitas vezes, mesmo depois de traumatismos relativamente insignificantes, as pessoas perdem alguns graus de mobilidade do cotovelo. E isto pode acontecer depois de uma luxação, e a este respeito deixe-me dizer que o cotovelo é a segunda articulação do corpo humano que mais frequentemente luxa, perdendo apenas para o ombro, mas mesmo depois de algumas fraturas relativamente inocentes, como também iremos poder ver no terceiro diapositivo que eu trouxe, onde temos uma fratura do olcrânio. O que é o olcrânio? O olcrânio é a extremidade superior do cúbito, e temos também uma simples fratura da cabeça do rádio. Muitas vezes, mesmo depois destas fraturas relativamente simples, o cotovelo pode complicar-se com a rigidez. E sabe que isto às vezes até é um aspecto curioso. E curioso porquê? Porque muitas vezes o próprio doente não se apercebe deste facto. E naturalmente que se ele não se apercebe deste facto, não sou eu que lhe vou estar a chamar a atenção para um problema que ele não sabe que existe. E o que é que se passa? Repare, nós habitualmente conseguimos estender o braço, digamos, até fazer com ele uma linha horizontal, ou seja, conseguimos estender o braço a 180 graus. Só que acontece que é vulgar haver muitas senhoras que ainda conseguem fazer melhor. Elas não só conseguem fazer os 180 graus, como até conseguem fazer mais, vão aos 190 ou 195. Portanto, chama-se a isso a hiperextensão. Olha, sabe que é uma coisa que é muito curiosa, é que se por acaso a senhora faz uma lesão do cotovelo, muitas vezes acontece, eu se lhe disser, olha, estenda os braços e ponha em cima da mesa, o que é que nós observamos? Que o lado que não teve traumatismo nenhum estende perfeitamente, mas que o outro fica ligeiramente fletido, ou seja, a mão fica ligeiramente acima da horizontal. Ou seja, as senhoras perdem aqueles graus da hiperextensão. É claro que, se fosse só isto, não vinha mal nenhum ao mundo, porque eu, como digo muitas vezes, quer dizer, os doentes nem sequer se apercebem disto quando são, digamos, estes pequenos graus de perda, digamos, da flexão, mas o problema é que isto muitas vezes, isto é muito significativo, e a pessoa consegue, quer dizer, perde mesmo, digamos, uma amplitude muito significativa e incapacitante do cotovelo.
E ainda por cima, a outra característica desagradável que tem o cotovelo é que é o seguinte, é que ele reage muito mal à mobilização passiva. E o que é a mobilização passiva? É o seguinte, portanto, vamos imaginar que você partiu, por exemplo, o punho. E como partiu o punho, portanto, é colocado um gesso e fica com o antebraço e a mão imobilizadas durante 6 semanas, 8 semanas, por aí. Ora, o que é que acontece? O que é vulgar é que nós, quando tiramos o gesso, verificamos que o braço, coitadinho, está todo atrofiado, os musculozinhos parece que desapareceram e a articulação não mexe. E como é que se resolve este problema? De uma maneira relativamente simples. Portanto, o doente tem de ir à fisioterapia, onde, para além de outras medidas, lhe é feita aquilo que se chama a mobilização passiva. E em que é que consiste a mobilização passiva? Numa coisa muito simples, que tem algo assim de medieval, e que é o terapeuta, por simplesmente, pegar na articulação e forçar os movimentos de maneira a pessoa começar realmente a dobrar. É claro que os doentes não gostam disto, porque isto dói, mas isto é como dizem aqueles homens dos músculos muito grandes, no pain, no gain, ou seja, se a pessoa não tem dor, também não tem ganhos, mas a verdade é que isto no fim, de uma maneira geral, acaba tudo bem e a pessoa, ao fim de umas quantas sessões e de um certo tempo, recupera efetivamente a mobilização da articulação. Isto é verdade, por exemplo, para o punho, para o joelho, para o tornozelo, só que não é verdade no cotovelo. O cotovelo tolera muitíssimo mal a mobilização passiva e, inclusivamente, se essa mobilização é feita com demasiado entusiasmo, acontece um fenómeno paradoxal, que é, quanto mais nós forçamos, menos o cotovelo mexe, ou seja, quanto mais se tenta que ele mexa, mais ele prende. Mais prende. Okay. Portanto, isto é, efetivamente, um grande problema. Depois, isto ainda se pode complicar. Porque, como digo, eu também trouxe aqui um outro diapositivo, onde se vê alguns dos tratamentos habituais e possíveis para as duas lesões que eu mostrei no primeiro diapositivo. No caso da fratura do holocrânio, portanto, se houver deslocamento, conforme se vê no primeiro slide, isso é possível corrigir mediante uma operação relativamente simples, então, para quem sabe, é mesmo simples, e consiste em colocar uma circulagem com um arame e uns fios, e isto é uma fixação, como eu disse, simples de efetuar e bastante estável, que de uma maneira geral dá bastantes resultados. Do lado direito vemos uma prótese que foi feita por uma fratura cominutiva da cabeça do rádio. O que é isto de fratura cominutiva? Portanto, as fraturas cominutivas são aquelas que são constituídas por vários fragmentos. Felizmente, na maior parte dos casos, as fraturas do rádio são simples traços de fratura, de maneira que tratam simplesmente com uma tala geçada ou com gesso durante algum tempo. Mas se eles estão de tal maneira partidos que não é possível a sua reconstituição, esses fragmentos têm de ser retirados e uma das... Então, pela prótese. Isso é uma das modernices, porque efetivamente as pessoas podem ficar perfeitamente sem a cabeça do rádio, portanto só com exeres da cabeça. Qualquer tipo de diferença ter ali esse osso ou não, então? Quer dizer, eu como digo, teoricamente faz, portanto teoricamente isto é levar uma instabilidade do cotovelo. Agora, a verdade é que a exeres da cabeça do rádio, eu por acaso não trouxe nenhum diapositivo, que tinham lá, mas não o trouxe. Porque, digamos que o objetivo não era estar a discutir ao pormenor, digamos, as várias modalidades de tratamento da fratura da cabeça do rádio, mas eu quero lhe dizer que isso foi uma operação que eu fiz durante muitos anos, é uma operação que tem mais de um século, e a verdade é que na maior parte dos casos o resultado é muitíssimo bom. Eu, aliás, já agora que estamos a falar nisso, até lhe posso dizer que um dos meus colegas que mais colabora comigo, ele é o meu assistente de cirurgia quando eu vou operar a Lisboa, é um colega que tem a mesma preparação que eu e ele próprio foi sujeito a uma operação dessas por causa de uma fratura do rádio que ele fez. Repare, ele fez isto quando teria uns 20 e poucos anos, ele neste momento está com 72 e a verdade é que ele continua perfeitamente a mexer o cotovelo, só não toca a viola porque não sabe e não quer. Mas ainda então há a questão que é fundamental, é que é o seguinte, portanto, nós temos aqui, como eu digo, neste diapositivo o exemplo de duas fraturas que foram tratadas de uma maneira relativamente simples e no outro diapositivo que nós vamos passar a seguir, o número 5, vemos o que aconteceu a este cotovelo que foi tratado com a prótese e que aparentemente estava muito bem e aquilo que se verificou foi que pouco tempo depois, como os telespectadores vão poder constatar, há aqui uma massa óssea à volta da articulação
e que naturalmente tem como consequência fazer com que o doente queira mexer o cotovelo e não pode. Ora bem, isto chama-se uma miosite ossificante. Se calhar com mais propriedade se poderá chamar ossificação pós-traumática. Também se muitas vezes se refere a este fenómeno como ossificação heterotrófica. Ou seja, o que é que acontece? O cotovelo tem efetivamente a má característica de fazer estas calcificações à volta da articulação, como eu digo, com muita frequência, muitas vezes depois de traumatismos que à partida parecem perfeitamente inocentes, que nós não esperaríamos que nos desse problemas, e pior, é que estas calcificações heterotróficas ou esta ossificação pós-traumática acontece muito em crianças. E o seu tratamento é muito complicado, porque o que é que acontece, como eu digo, isto reage muito mal, portanto, à mobilização passiva. As boas notícias dentro das más é que isto tem tendência com o tempo para ir desaparecendo, desde que realmente sejam, digamos, que não haja aqui um excesso de zelo no seu tratamento. Um acompanhamento certo. Agora, nós podemos estar aqui a falar de um período que pode ultrapassar um ano. De maneira que você está a ver, digamos, a incapacidade que isto pode trazer à pessoa. E daí eu, por uma daquelas graças que me caracteriza, muitas vezes dizer aos meus doentes, olha, você quando pensar em partir alguma coisa, parta tudo, não parte é o cotovelo. Porque realmente é muito má escolha. É muito má escolha. Voltando a estas tais ossificações, como eu digo, a relativa boa notícia é que muitas delas, quer dizer, elas vão reabsorvendo à medida que o tempo vai passando, desde, como digo, que não sejam sujeitas a mobilizações passivas muito vigorosas, porque aí elas, em vez de diminuir, até podem aumentar. E, inclusivamente, como eu digo, de qualquer das maneiras é preciso esperar, porque mesmo quando elas não passam, quer dizer, aí a última possibilidade será fazer uma extirpação cirúrgica. Só que, se estes casos são abordados muito precocemente, numa altura em que, digamos, esta calcificação ainda não está, entre parênteses, madura, o que é que pode acontecer? Há uma alta probabilidade que nós tiremos esta calcificação e o que acontece é que ela volta a aparecer. Ou seja, há uma recidiva. Portanto, é preciso deixar amadurecer estas lesões e, como eu digo, podemos estar aqui a falar de um período que pode até ser superior a um ano, mas na casa dos 9 meses, um ano. Portanto, quer dizer que realmente a pessoa durante todo este tempo, portanto, vai ficar, portanto, com essa incapacidade, com essa rigidez e com essa dificuldade na mobilização do cotovelo. De maneira que, digamos que o cotovelo, como eu digo, é muito boa articulação em termos de doenças ortopédicas, já no caso da traumatologia, a nível de fraturas e de luxações, isto realmente é uma articulação que tem que se lhe diga. Eu, aliás, ainda acerca das fraturas gostaria de dizer mais alguma coisa, mas eu creio que para hoje não temos tempo. Se calhar será melhor deixar, digamos, esse assunto para o próximo programa, porque, como eu também disse, isto também dá pano para mangas. Sim, porque é uma zona, quem acha muito simples, mas então realmente que pode desenvolver essas complicações, traz realmente mais problemas a nível de tratamentos e a nível também das cirurgias. Pode ser uma articulação muito complicada. Ou seja, ainda vamos falar sobre o cotovelo e uns bons tempos. Mais um episódio. Muito bem, doutor. Ficamos então por aqui hoje. Hoje ficamos por aqui e já sabe quanto a si. Pode ver este programa e rever outros nas nossas plataformas sociais e também em novumcanal.pt. Na próxima semana voltaremos então ao tema do cotovelo e traremos mais assunto sobre este pequenino osso. Obrigada e boa tarde. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.